Então, dentro dos dados, para mim, assim, eu acho que é a base de tomar de decisão. Tudo que eu baseio muito nisso. Dentro do aspecto colaborativo, da construção de time, o que eu olho? Aí a gente volta para o atleta. O que o atleta tem? Ele tem ritmo. Tem ritmo. Tem ritmo. Dentro do ritmo do atleta, o que ele tem? Ele tem que ter a disciplina dentro do ritmo dele. Então, quando a gente olha para o empresariado, a gente olha para a organização, para a empresa tem que ter ritmo. Então, ponto. Por exemplo, o meu time de venda, todo dia começa como? Daily. Começo de semana, abertura de sprint. Ritual ali. Fechamento de semana, fechamento de sprint. Liderança, reunião de radar. Sócios, investidores, reunião de apresentação de relatório de fechamentos. De fechamento de como nós estamos. Então, a primeira coisa é entender assim, culturalmente falando, né? Porque é algo que a gente não fortaleceu muito, mas é cultura. Eu preciso construir cultura. Então, diante disso, na construção de cultura, eu trago um aparato organizacional que é o ritmo. Eu preciso ter o minha ano A. Estou falando de ser humano, que é uma deficiência. A gente chama de ritual, né? Mas seria ritmo. Ritual, ritual, eu falo ritmo porque tem que manter o ritmo ali, né? Sim. O ritual é a prática, né? Eu vou fazer a prática. Mas o que a prática traz para mim? Ela traz o ritmo. Que é como que nós vamos tocar isso aqui. Qual que é a energia? É uma energia baixa ou é uma energia alta? Como que nós aumenta e diminui Legal. Essa energia? Por exemplo, numa das operações eu faço fechamento de venda toda sexta-feira. Então traz algo novo, faz algo diferente. Para quê? Para manter ritmo. Para não correr lá no final do mês, a gente corre toda semana e faz o fechamento da semana. Mas dentro desse aspecto, o primeiro contexto é o atleta. O atleta ele tem disciplina para treinar. Ele tem. Então, quando se fala da empresa, é como eu gero ritmo dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto. Legal. Eu preciso gerar ritmo, eu preciso gerar o ritual e eu preciso tornar um hábito. Porque muitas empresas fracassam, dentro da minha percepção. Um dos fatores é a falta de hábito. Hábito, pô. Então, assim, eu vou treinar. Treino todo dia? Treino todo dia. Que hora que você treina? Deixo minha filha lá 6h20, 6h20 eu entro pra academia, todo dia 6h20. O dia que eu não deixo lá 6h20, o que acontece? Hoje, por exemplo, fui pra oração, 6 horas da manhã, não deixei 6h20. Não treinei. Quebrei o hábito, quebrei o contexto ali. Só que, para nós, como organização, eu preciso criar hábito. Quais são os hábitos da minha empresa? Seja eu empresa ou seja a empresa com as minhas áreas já todas estabelecidas. Dentro desse ritmo, dentro desse ritual, dentro dessa construção de hábito, eu vou para um outro parâmetro. Qual que é o parâmetro? É as KPIs. Aí eu falei de organizacional, de tático e de estratégico. Quais são os meus indicadores operacionais, quais são os meus indicadores táticos e quais são os meus indicadores estratégicos? A partir daí eu cascateio para as áreas. Então, por exemplo, eu tenho a área financeira, a área de RH, eu tenho a área de vendas, a área de marketing, a área de compras. Legal. Então, quais são os indicadores que vai determinar isso? Então, isso é extremamente importante. Você ter esses números para que você possa monitorar. E, para mim, esses indicadores, eles são o quê? Quando eu chego naquele número e eu olho para ele, um placar, né? Primeira coisa, cheguei, tô vendo um jogo de futebol. Eu tô olhando... Placar. Tem que ter placar. Tem que ter placar. Né? Tava conversando, peguei uma empresa com 300 mil de valuation, aí hoje nós estamos com 7 mil de valuation. Como é que puxou o valuation? Olhando para o placar. Preciso olhar lá e falar, eu preciso puxar esse número esse mês, tem que puxar. E a gente chega no número. Então, dentro desse placar eu preciso ter. Só que é o seguinte, o placar ele sempre diz respeito ao passado. Quando você olha lá, né? Já foi, já aconteceu. 2-0, o que aconteceu? Já foi 2-0. É resultado do passado, de alguma coisa que deu lá, que talvez você não sabe o que é. Sim, ou foi ao contrário. Perfeito. Então, o resultado é sempre passado. Então, quando eu olho para um placar, e aí eu cascateio isso em indicadores, a partir dos indicadores de cada área que eles têm que entregar, quando eu olho para esse placar, eu determino o que? Ações futuras. Porque o resultado já é o meu passado e eu preciso dizer, a partir de agora nós vamos determinar o quê? Aqui para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Caso esteja fora do placar no qual a gente almeja. Então, essa construção e esse acompanhamento contínuo. A partir daí, a gente vê necessidade. Por exemplo, ontem eu me reuni com um colaborador, um funcionário, e aí o que eu disse para ele? Você tem 3 problemas. 3 problemas. Primeiro, problema de análise, você precisa melhorar isso urgente. Você precisa melhorar com foco. E você precisa melhorar com planejamento. São 3 aspectos. O que você vai fazer com isso? Quer que eu te direcione um treino? Você quer que eu pegue um livro? Você quer... Mas você precisa mudar isso urgente. Por quê? Porque esses 3 aspectos veio para o indicador dessa pessoa. Eu falei, o seu indicador está com problema por causa desses 3 aspectos. E dentro desses 3 aspectos, agora vamos fazer processo de melhoria, fazer PDCA, né? PDI, Sim, né? PDI. Vamos fazer PDI. Para o desenvolvimento individual do Vamos cara. fazer o desenvolvimento, vamos fazer esse acompanhamento para que essa pessoa possa se tornar melhor naquilo que nós entendemos como deficiência. Por exemplo, eu falei para ela, foco. Como é que você faz foco? Eu faço foco, pô. Minha tela do meu celular, já te mostrei isso, né? O que é? Eu não lembro.
Ah, não vi não isso daí. Não. Como que eu faço o foco? Não tiro isso aqui da mão, pô. Então, assim, eu quero olhar pra ele, quero ter nenhum... Eu não quero que meu cérebro funcione em função dele. Então eu evito, deixo ele todo preto. Eu vou sentar no meu computador toda vez. Se eu coloquei um fone, não tô em reunião, o que eu tô fazendo? Eu tô numa frequência de música que tá me ajudando a minha concentração, porque eu preciso. Eu vou entrar numa atividade. Tô numa atividade, eu converso com a minha filha. Falo, filha, não me atrapalha aqui agora, que o papai precisa dar uma focada. É 6 minutos só que eu vou fazer. Eu determino 6 minutos. E eu vou lá em 6 minutos, preciso resolver aquilo que eu tô resolvendo. Então, existe habilidades para você ter mais foco? Com certeza. Com certeza. Treinos e técnicas para você melhorar ali, né? Então, dentro desses indicadores, você olha o que está ruim, processo de melhoria futura, quais são os TUTs, né? Porque quais são que são os operacionais, né? Os operacionais quais são as tarefas que precisam ser feitas para aquele resultado ser diferente. Perfeito. E a partir daí você faz essas definições e faz isso em larga escala. Por isso que você fala muito da questão da cultura e do comportamento do cara, partir dele, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha esse acompanhamento, esse apoio, estruturação com a equipe e o acompanhamento, né? Muitas das vezes o cara tem que executar por ele, né? Tipo assim, você não consegue vigiar 24/7 se ele tá fazendo a tarefa dele lá. Você desenvolveu o plano individual com ele. Que no caso ele vai desenvolver, né? Você é um apoio para ele desenvolver o plano dele. Ele como profissional, como atleta, ele tem que desenvolver para ele esse plano de desenvolvimento individual para ele, para melhor carreira da vida, para a vida dele. A pessoa fala que era o aumento. Eu falo, tá aqui os seus números, ó. Traz os números pra cá, pisa em cima e vai pra cima do seu aumento, pô. Porque a meta é pra ser piso. Aí você vai pisar nos seus números e vai pro seu crescimento de carreira. Boa. Não tem problema nenhum em relação a isso. E a ideia é a distribuição disso. E quando eu olho e digo isso pra uma pessoa, eu tô dizendo o quê? Eu tô dizendo, eu acredito em você. Tem, sei lá, você falou que espiritualizei, mas tem uma passagem... Não é que você eu sou espiritual. Não é que você tem mais espiritualizado. Eu sou mais espiritualizado, acredito em Jesus e tal. Sim. E aí dentro disso, por exemplo, uma passagem que eu amo, assim, tá escrito isso. Sim. Que um cara chamado Davi queria casar com uma mulher chamada Mical. E aí quando foi diante do pai dela pra pegar, o pai dela falou assim, tá, me traz 100 cabeças de filisteus. Eu quero que você mata 100. Aí o que o cara fez? Matou 100. Não, matou 200. Não, falou, matou tá aqui 200. Eu quero muito casar Não com essa lembrava mulher, disso. mano. Eu não vou perder, eu quero 200. Toma aqui, ó. Fez além. Então, assim, nós temos uma capacidade imensa de entregar muito mais do que... né? Existem técnicas que você vai lá e fala, minha meta é 200. Olha pra 500 que você errar, você vai acertar 200. Busca possibilidades maiores que você vai chegar no número. Então, assim, a gente tem capacidade pra isso? Tem capacidade pra isso, mas eu separo muito bem. Amo pessoas... entendo como pessoas funcionam e busco conhecer cada dia mais a respeito de pessoas, de temperamento, de como lidar, erro pra caramba nesse meio do processo, porque às vezes é nós que não estamos bem dentro desse mecanismo, né? Às vezes você tá com o sentimento ali, como é que eu lido com esse sentimento, como é que eu dou uma resposta dentro de uma operação corporativa. Só que quando eu olho pra isso, eu entendo o quê? De fato, tá? Eu invisto muito em gente, mas a minha maneira de investir em pessoas é diferente de eu investir no meu amigo, que tá comigo no dia a dia, eu vou investir. Tenho muito mais paciência e nós vamos embora. Até o momento que ele quiser responder na vida dele em algo positivo. De eu investir ele dentro de uma empresa. Se a pessoa está dentro de empresa e eu sei que ela tem potencial, mas eu tenho níveis de expectativa, alinhamento de expectativa com ela, porque é o seguinte, a empresa não vai esperar por ela. Não é que eu vou esperar. Eu tenho as minhas responsabilidades dentro Nem você a empresa vai esperar, né? Exato. Você tem que correr, eu tenho o cargo, dentro do cargo que eu atuo, eu tenho as minhas responsabilidades. Dentro das minhas responsabilidades, a pessoa está lá. Então, eu não tenho todo o tempo da vida para ela. Então, quando se fala em desenvolvimento de pessoa, a empresa não tem. A empresa vai te esperar. Não vai. Eu tenho uma filosofia que é a filosofia dos lobos, né? Como que os lobos, eles andam em Alcaté? O líder, ele não anda na frente, ele anda lá atrás acompanhando os mais velhos. Então, qual que é o ritmo da liderança, né? Estamos falando, né? Pessoas, líder, time. Enfim, qual que é o ritmo da liderança do lobo? É assim, nós vamos na velocidade do mais fraco. Do menor, do doente, do idoso. Nós vamos na velocidade dele. Com qual objetivo? De chegar todos juntos. Qual que é a minha filosofia de vida? Eu acredito muito nisso. Eu tenho amigos que perpetuam, nós somos amigos há anos. Eu prezo por relacionamentos, eu prezo por pessoas, eu prezo por investimento. Eu acredito no ser humano. Tem pessoas que falam, cara, nem eu acreditava e você acreditou e eu continuo acreditando. Sempre estou pronto para o recomeço. Ah, fez merda, perdoa, vambora. Quer recomeçar? Quero, vamos recomeçar. E eu tô nessa construção, mas quando eu falo no corporativo... É outra... Não é que eu não tenha esses valores, mas eu deixo muito claro dizendo, essa operação, essa organização não vai te esperar. Não vai te esperar. Então, assim, você precisa entender se você vai acompanhar isso com o seu desenvolvimento, com as suas habilidades, hard, enfim,
ou se você precisa ter clareza. Então, eu tenho um processo, eu amo tanto gente que eu trago muita clareza, dizendo assim, pelo amor de Deus, você não tá acompanhando, você sabe disso, Sim, né? sim. Sabe, você sabe que você não tá acompanhando, você sabe que você não tá respondendo, sabe? Ah, eu sei, então tá tudo certo. Então, na maioria das vezes, nem sou eu que demite, ele se demite, eles dizem mesmo, não tá dando pra mim, não. É. Não, tá certo, não tá dando pra você. Quantas pessoas você já deixou pelo caminho, João? Inúmeras pessoas. Inúmeras, com conversas muito francas, e não é porque eu deixei, né? Como usar até o termo, deixou pelo caminho. Mas são pessoas que se desvincularam porque entenderam que o ritmo Não era pra não estava ela. para ela. Ou porque ela tinha uma dificuldade de desenvolvimento, ou porque, de fato, em algum momento parou de fazer sentido pela velocidade que nós estamos indo. Mas, gente, você vai correr, você corre, sei lá, quantos quilômetros hoje? 5 km, né? 5 eu Normalmente. corro 3. Se a gente for correr juntos, você com esse tamanhão e eu pequenininho, talvez eu não consiga te acompanhar. Aí você pode tomar uma decisão. Vou esperar o cara. Vou né? esperar o cara ou eu vou manter o meu ritmo? Dentro de uma competição, dentro de um objetivo principal, Que no caso, se fosse uma empresa, eu vou manter o ritmo. precisa né? entender, eu preciso manter o ritmo. Não Agora eu posso- tô correndo com um parceiro, né? Agora tipo, é um né? amigo, pô, Aham. pelo amor de Deus, se ele cair, eu Dispara, ajudo né? ele Sim. e tal, né? E aí, logicamente, tá ligado a isso, mas e eu não vejo mal nenhum praticar isso, mas com muita coerência, com muita verdade, com muita transparência, né? Uhum. No sentido do que nós estamos construindo. Nós estamos falando de papo de recorrência. O que nós estamos construindo? Para onde nós estamos indo? Né? Essa construção, o que é essa construção? O que o mercado pode ser impactado pela Academia da Reconheça? É isso Pode ser aí. muito impactado. Vai crescer demais o mercado. As empresas vão adquirir muito conhecimento de escala, pô, baseado em tudo isso que a gente está falando. Perfeito.